E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre um assunto que é assim, desde da quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, se você for cursar uma faculdade de engenharia ou de tecnologia, não importa. A gente vai sempre estar trabalhando com a trigonometria. Então, pessoal, eu não vou me atentar em falar a história da trigonometria, quando ela foi observada pela primeira vez. Eu vou me aprofundar aqui em conceitos básicos, conceitos esses do dia a dia que a gente aprende. Não ficar calculando altura de prédio, quanto vale X, quanto vale o lado. Não, isso aí, pessoal, isso aí para mim, isso não tem importância nenhuma. Por quê? A gente não aprende conceito assim desse jeito. Então a gente tem que entender o porquê das coisas. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, porque a nossa geometria, ela se baseia nos triângulos retângulos propriamente dito. Então, o que eu tenho que entender de trigonometria? São três. Gonometria, medida dos ângulos, né? A medida dos ângulos. Que ângulo? Três ângulos, né? Porque eu estou falando de triângulo. Então, pessoal, eu tenho aqui um ângulo reto, que a gente vai chamar de 90 graus. Eu tenho dois ângulos, que eu vou chamar, que a gente vai calcular depois em outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, porque apesar de ser um assunto não vou dizer complexo, vou dizer um assunto que é bem extenso, então a gente tem que fazer por etapas para que fique bem entendido. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, um ângulo, o que é um ângulo? O ângulo é uma abertura. Então, você tem isso aqui, ó, eu tenho uma circunferência, certo? Então, eu tenho aqui um ponto, eu traço as minhas retas no eixo X e Y, e aqui eu tenho o nosso ângulo de 90 graus. Ângulo, pessoal, é essa abertura aqui, ó. Essa abertura a gente chama de ângulo. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, isso aqui também vai valer 30 graus. Se eu tenho aqui 60 graus, isso aqui também vai valer 60 graus. Certo? Entendido isso, pessoal, a gente volta para cá, porque a gente vai trabalhar, a gente costuma trabalhar muito em trigonometria com seno, com cosseno e tangente. Então, aqui, pessoal, é que mora a grande confusão. As pessoas confundem, quando que eu uso seno, quando que eu uso cosseno, quando que eu uso a tangente. Então, pessoal, quem vai determinar qual relação trigonométrica eu vou usar é a situação que eu vou estar trabalhando. É o ângulo que vai me mandar. Não é porque eu quero, não é porque você acordou e achou que vai usar só seno. Não, é o ângulo, é a situação que você está trabalhando ali é que vai determinar. Então, isso aqui, pessoal, esse lado do triângulo a gente chama de cateto. Esse outro lado do triângulo a gente chama de cateto também. E esse maior lado do triângulo a gente vai chamar de hipotenusa. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, ou seja, ela está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quando eu entendo isso, pessoal, eu começo a construir uma base para a gente começar a entender, a gente começar a engatinhar na trigonometria. Então, isso aqui a gente chama de cateto, isso aqui a gente chama de cateto. E o que é uma coisa oposta, pessoal? Oposta é a que está na frente, certo? Esse cara aqui está oposto a esse ângulo. Esse cara aqui está oposto a esse ângulo aqui. Então, não é porque esse cara aqui é oposto que ele vai ser oposto desse cara aqui também. Não. Se eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, ó, quem vai ser o oposto é esse ângulo aqui. Se eu estou trabalhando com esse, quem vai ser o oposto é esse ângulo aqui. E o que é adjacente? Adjacente, pessoal, é que está aqui, ó, do lado. Quem é o meu cateto adjacente? É esse cara aqui. Quando eu estou falando desse ângulo. Quem é o meu cateto adjacente? É esse cara aqui, ó.
Então, vocês reparem que a todo tempo eu estou me preocupando qual o ângulo que eu estou trabalhando. Então, não adianta falar, meu cateto adjacente a esse aqui. Não, ele é adjacente referente a esse ângulo. Tem nada a ver com esse. Então, isso aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente, referente a esse ângulo. Nesse ângulo aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, cada ângulo vai mudando o modo com que eu vou trabalhando com essas relações trigonométricas. Então, o que a gente tem que entender? Isso aqui, pessoal, é geometria plana, geometria euclidiana. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Vai haver casos, pessoal, em outras geometrias, que vocês vão ver mais para frente, que eu não vou falar agora para não confundir vocês, de geometrias não euclidianas, certo? Onde tem geometrias esféricas, onde tem geometrias que os ângulos são menores que 180, geometrias que o ângulo é maior que 180. Então a gente vai falar isso aí uma outra hora, mas a base que a gente tem que entender de trigonometria é aqui no triângulo retângulo. Outra coisa que a gente vai entender, deixa eu fazer outro desenho aqui para não ficar muito poluído. Desenhei esse triângulo de novo. Então vamos supor, pessoal, que aqui tem um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Essas relações elas não foram inventadas. Se esse lado tem 3, é porque tem que ser 3. Se esse lado tem 5, é porque tem que ser 5. E se esse lado tem 4, tem que ser 4. Eu não consigo, pessoal, ficar inventando medidas para triângulo. A geometria nasceu com a necessidade das pessoas de medir extensões de terras, extensões territoriais, pontos que eram inacessíveis. Então eu usava ângulos para medir pontos onde eram inacessíveis. Por exemplo, aqui ó, eu consigo medir porque eu estou desse lado, mas esse lado aqui eu não consigo ter acesso. Mas se eu souber os ângulos aqui, eu consigo medir isso aqui sem precisar ir lá do outro lado. Então a geometria foi criada com essa necessidade. Então se esse cara aqui tem 3, é porque isso aqui é obrigado a ser 4. Se eu colocar aqui uma relação de inventar um número aqui e colocar 6, não vai fechar. Por quê? Entenda bem, pessoal, eu tenho isso aqui, ó, isso aqui, certo? Se isso aqui vale 5 e isso aqui vale 3, e isso aqui vale outro número, vamos por 7, é porque essa medida é 3. Se, por exemplo, eu aumentar isso aqui, ó, para 5, e eu aumentar isso aqui para 7, esse lado da hipotenusa aumentou, não foi porque eu quis, foi porque as coisas aconteceram desse jeito. Eu aumentei esse lado, aumentei esse, então eu sou obrigado. Então aquela relação que eu tinha aqui, ó, estava aqui o 3 e estava aqui o 5, eu tinha isso aqui, ó. Quando eu aumentei, automaticamente isso aqui aumentou também. Então eu não posso ficar inventando medidas para triângulo. As medidas elas têm que ser consequência das aberturas dos ângulos. Se eu abrir mais esse ângulo aqui, ó, vamos supor que esse ângulo tenha 30 graus. Se eu abrir esse ângulo aqui, ó, do jeito que está aqui, e fizer isso aqui, ó, e deixar ele com 40 graus, olha o tanto que eu preciso completar aqui, ó. Ó, abri isso aqui, estava aqui. Eu abri isso aqui para 40 graus, olha quanto que subiu esse lado. Então esse lado aqui já não vale mais 5. E esse lado aqui já vai ter outra medida. Então eu não posso simplesmente chegar e ficar inventando medidas para triângulo. Não, tudo é casado. Eu tenho que ter uma sintonia entre ângulos, medida dos lados, porque eles estão casados, pessoal. E quando a gente começar a fazer a relação entre ângulos e lados, é natural que as pessoas veem problemas assim do dia a dia, que é simples, né? Ah, eu tenho esse problema aqui, ó. Eu tenho uma pista que tem 100 metros e eu tenho aqui 50 metros, um avião pegou voo sobre um ângulo de 30 graus. Calcule essa inclinação. Então, são esses problemas do nosso cotidiano que são modelados através de exemplos de trigonometria. Então, eu não posso simplesmente inventar que isso aqui é 100, inventar que isso aqui é 50, inventar que isso aqui é 30, que eu não vou conseguir fazer essa conta.
eu não vou ter relação que me satisfaça isso aqui. Ó, referente ao ângulo 30, quem é o cateto oposto? É o 50. Quem é o cateto adjacente? É o 100. Referente aqui ao ângulo de... Aqui é 90, aqui é 30, 120, então aqui, esse aqui tem que ter 60. Referente ao ângulo de 60, quem é o meu cateto oposto? É esse cara aqui. Quem é o meu cateto adjacente? É esse lado. Então, as coisas vão mudando, então não precisa você se preocupar quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente. A própria situação vai fazer você analisar cada problema separadamente, para não ter esse tipo de erro. Então, não fique pilhados qual a situação que vocês vão usar. O próprio dilema ali, a própria modelagem do exercício, vão dizer para vocês qual relação você tem que usar. Se é seno, então outra coisa que eu esqueci de falar, o eixo Y, pessoal, ele sempre vai ser o nosso seno. O eixo X, ele sempre vai ser o nosso cosseno. Por isso que quando eu tenho essa relação com esse ângulo aqui, ó, as pessoas costumam fazer a semelhança, né? Com o ângulo é cosseno, sem o ângulo é seno. É daqui que vem essa analogia. Então, essa foi uma aula inaugural. Eu vou estar gravando outras aulas aí, pessoal. Se vocês gostarem ou quererem outro tipo de conteúdo, quererem que eu continue com esse tipo de assunto, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal e até uma próxima.